Quando que um relacionamento deixa de ser um namoro e passa a ser uma união estável? Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e hoje nós vamos falar sobre esse tema porque hoje é dia dos namorados. Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia dos namorados, provavelmente ele vai sair na semana que vem aqui no canal, mas em homenagem a esse dia, ontem eu fui convidada para dar uma palestra para uma empresa de consultoria financeira para os clientes deles e falei justamente sobre esse tema em homenagem ao dia dos namorados. É um terreno muito nebuloso, a gente vai vivendo a vida, se junta com outra pessoa e não para pensar a partir de que momento aquele relacionamento ficou de fato mais sério. Quais são os requisitos para um namoro deixar de ser um namoro e virar uma união estável? E o que preocupa na prática quando isso acontece? Vamos começar pelo que preocupa na prática para a gente entender a importância de delimitar quando que isso passa a ser uma união estável de fato. O namoro, ele não tem efeitos patrimoniais, ou seja, se eu namoro com uma pessoa e é apenas um namoro, o que eu compro é meu, o que ela compra é dela, não existem deveres constitucionais, não existe a questão patrimonial principalmente, não existe regime de bens em um namoro. No entanto, numa união estável, isso automaticamente passa a existir, queira você ou não, regularize você ou não. Se você não regularizar, que é a situação que a gente está trazendo aqui, um casal de namorados, estão ali morando juntos, dividindo a vida em conjunto e o relacionamento vai ficando cada vez mais sério, começam a falar sobre filhos, começam a não existir mais uma divisão de contas, é tudo nosso, e aquilo ali vai deixando de ser um namoro e começa a existir uma relação mais séria, começa a existir uma união estável. Quando isso acontece, a partir do momento que isso acontece, e aqui é o grande ponto, definir quando, em que data, em que momento que isso aconteceu, é a partir daqui que vão existir efeitos patrimoniais. O que for comprado, independente do nome de qual dos dois esteja, vai ser partilhado por dois, porque quando os dois não regularizam a união estável e não escolhem um regime de bens, automaticamente o regime aplicável é o regime da comunhão parcial de bens, que é o tradicional, né, o regime legal aqui no Brasil, que é justamente isso. A partir de agora, o que a gente adquirir onerosamente, independente do nome de quem esteja, vai ser dos dois. E o grande problema disso, quando a gente fala de futuros processos judiciais, porque a preocupação é que um dos dois lá na frente queira entrar com processo para reconhecer esse período de união estável, para ir atrás dos seus direitos. São os direitos dessa pessoa, se de fato era uma união estável, aqueles bens ali têm que ser partilhados. Só que aí, quando você entra com um processo judicial para discutir isso, entende que é um terceiro, um juiz, alheio à família, alheio à situação de vocês, que vai ter que decidir em qual data, em qual mês, em qual ano, quando foi que aquilo ali passou a ser uma união estável. E normalmente, sabe o que acontece? Existe um bem que foi comprado, um carro, um imóvel, existe alguma coisa de valor que foi comprada em determinada data e está em nome de um dos dois. Daí aquele que tem esse bem em seu nome vai dizer, não, mas nessa data aqui era um namoro. E aquele outro que é metade desse bem vai dizer, não, aqui já era uma união estável. Vão se trazer provas, fatos, testemunhas, vai ser aquele auê, aqueles anos de processo, é aquela história que a gente sempre ouve, é nesse tipo de caso, são os casos mais litigiosos que tem quando a gente fala de dissolução de relacionamento, é quando a união estável não é regularizada, regra geral. Por quê? Porque não se sabe quando começou, como começou, e um terceiro vai ter que decidir, então vão ter que ser trazidas provas. E aí que vem as provas documentais, as provas testemunhais, e quem tem prova é que vai ganhar. Muitas vezes não é nem a pessoa que de fato tinha o direito, mas a pessoa que tinha o direito não tinha como provar. Então, por isso, para a segurança dos dois, para saber exatamente o que vai acontecer lá na frente, a partir do momento que aquele relacionamento ficou mais sério, é importante consultar um advogado especialista, é importante entender sobre regimes de bens, é importante entender que é possível misturar regimes de bens e regularizar essa união estável. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando justamente sobre regime de bens, qual é o melhor regime de bens para casar, e você que vai constituir uma união estável também pode aproveitar desse conteúdo para entender um pouco melhor como escolher regime de bens, misturar regime de bens e tudo mais. Pode olhar aqui no canal depois desse vídeo. Para me ater ao tema namoro e união estável, vamos falar dos 4 requisitos que caracterizam a união estável no mundo dos fatos. Por que no mundo dos fatos, Vivian? Porque a união estável não altera estado civil. União estável não é casamento, ela se equipara os direitos, os deveres ao casamento, mas a união estável é uma situação fática, é uma união estável no mundo dos fatos. E o mundo dos fatos se sobrepõe àquilo que é escrito. Por isso que não é possível, inclusive temos vídeo aqui no canal sobre isso também, não é possível você fazer um contrato de namoro para escapar
de uma união estável que existe no mundo dos fatos. Isso pode ser invalidado lá na frente, isso pode ser desconsiderado o contrato que foi feito, porque o que vai valer é a verdade. Então vamos lá, quais são os 4 requisitos para se constituir uma união estável no mundo dos fatos aos olhos de um juiz, por exemplo? Uma união pública, então as pessoas precisam saber dessa união. Uma união contínua, ou seja, não é aquele relacionamento ioiô que todo mês vai e volta e fica com outro e volta e fica... É aquela coisa contínua. Duradoura, e duradouro não existe tempo mínimo para a constituição de união estável, não sei quem que inventou isso, não existe 6 meses, não existe 2 anos, não existe. Pode se constituir com poucos meses, depende da intensidade daquela união e de todos os outros requisitos juntos. E precisa existir o objetivo de constituir família, que é extremamente subjetivo, porque constituir família não quer dizer ter filhos. Tem muitos casais hoje em dia que não querem ter filhos, que querem ter somente pets, ou que não querem ter nada, que querem ter somente um ao outro. Como é que é a vida daquele casal? Uma forma muito tranquila de você saber no seu dia a dia como que as pessoas observam vocês, porque é isso que o juiz vai levar muito em consideração em uma eventual dissolução de união estável, reconhecimento de solução lá na frente para reconhecer que existiu, é como que os vizinhos, como que o porteiro do prédio olha para vocês, enxerga vocês e fala sobre vocês. São namoradinhos ou é marido e mulher? Porque se ele enxerga como marido e mulher, se a sociedade enxerga como marido e mulher, é porque vocês se portam dessa forma. Então esses 4 requisitos certamente estão sendo cumpridos e é uma união estável e não um namoro. Então tá na hora de regularizar. O combinado não sai caro. Deixar levar, além de ser um problema lá na frente, um eventual dissolução, também é um grande problema em eventual inventário. Infelizmente, para morrer basta estar vivo. A gente sabe desse ditado desde que a gente nasceu. E é a única certeza que a gente tem na vida. Quando a gente não regulariza esse relacionamento, a gente deixa a outra pessoa insegura. Porque depois é essa pessoa que durante o luto, que durante o sofrimento vai ter que entrar com um processo post-mortem para reconhecer uma união estável, trazendo provas, trazendo fotos, testemunhas. Se os filhos de um relacionamento anterior, por exemplo, discordam, vai ser o maior problema, vai se alongar muito mais, para que venha a ter algum direito patrimonial dentro do inventário, para que venha a ter uma pensão por morte lá na parte previdenciária. Então, regularizar em vida é o melhor caminho, pensando em todas as possibilidades que podem acontecer. Se você ainda ficou com dúvida se no seu caso especificamente é um namoro, é uma união estável, cabe um contrato de namoro ou cabe um contrato de união estável, você pode falar conosco aqui, eu vou deixar o link do WhatsApp do escritório na legenda, pode tirar suas dúvidas conosco, mas antes, dê uma olhadinha também nos outros vídeos aqui do canal, porque tem muita informação, muito conteúdo informativo para você poder tirar todas as suas dúvidas, tá certo? E quando vocês tiverem ideias também, temas de vídeos que vocês querem que eu traga aqui, temas do cotidiano de vocês, podem deixar aqui nos comentários que eu tô sempre olhando.